Então, queridas e queridos, hoje a gente vai falar de um assunto bem importante, né, um tema muito importante mesmo, que é a ideia da dignidade humana e do reconhecimento, né? A gente usa essa palavra reconhecimento de uma maneira muito tranquila, mas às vezes a gente não pensa o significado filosófico e sociológico do termo, né? O que que eu reconheço, né? E a ideia da dignidade humana, que é uma ideia bem ampla e cheia de minúcias dentro da teoria social e também da filosofia, da bioética, né? Algo realmente cheio de importâncias, não dá para a gente tomar como algo muito simples, né? E aí, começo mostrando para vocês a última fotografia de uma turma de primeira fase da odontologia antes da pandemia, né? É assim que geralmente a gente terminava, né, as disciplinas, né, da sociologia da saúde particularmente, ao término, a gente sempre tirava, tem o registro de todas as turmas, com exceção da anterior e provavelmente a de vocês, né, que nós não conseguiremos estar nesse espaço, pelo menos aqui na primeira fase, né? Mas quando a gente olha, né? Por exemplo, o João já colocou, olha a Jana ali, né? Já tem o Pedrão, tem várias pessoas aí que vocês reconhecem, identificam. E essa imagem, ela traz, né, com exceção da Nani, que era a estagiária de docência, e a Luana, são as duas aqui, ó, as duas estagiárias de docência que atuavam na mesma função que hoje o Andrei e a Manuela, né? Todas essas pessoas, incluindo eu, se relacionam e se reconhecem através de um espaço chamado ciência odontológica, de um campo chamado ciência odontológica. E vocês reconhecem pessoas, mas a gente reconhece pares também, pessoas como nós ali, né? É muito provável que o transcurso de vida dessas estudantes e desses estudantes, que agora devem estar na terceira ou quarta fase, né? Imagino que seja isso, né, do curso, seja muito semelhante a vocês enquanto turma, porque a gente sabe, né, que o ingresso na universidade parte das bases de possibilidade que cada uma e cada um de vocês teve. E com toda certeza, a questão de classe socioeconômica, de trajetória de vida, né, tem a ver com isso. Eu não sei se vocês sabem, mas a odontologia já foi uma profissão predominantemente masculina. Inclusive, naquele panorama da década de 80, que eu comentei com vocês hoje cedo na aula de Sociologia da Saúde, onde existia tanto muito prestígio quanto muito dinheiro dentro da profissão. Né? E chegava ao ponto de ter 10% de mulheres, porque numa sociedade em que se reconhece o local do trabalho fora de casa, né, do sucesso profissional, de uma série de parâmetros, como, né, próprio do homem e não da mulher, as profissões que têm mais homens geralmente são aquelas que são mais valorizadas socialmente, né? E a vinda das mulheres à profissão é um processo que dentro da sociologia é chamado de feminilização da profissão, né? Porque numa sociedade que é machista e patriarcal, esses papéis vão dizendo algo, né? E aí, hoje já não é assim, né? Hoje a gente tem meio a meio, né? Nessa foto estava faltando gente, mas essa turma é como qualquer outra turma, que tem uma variação pequena entre quantidade de homens e mulheres, né? Mas aí, gente, observem essa foto, né? Alguém tem uma ideia do que é essa foto? O que vocês enxergam nessa imagem? Uma imagem pesada, uma imagem bem pesada. Vamos esperar a primeira resposta e eu conto. Vocês estão vendo moradores de rua, né? Mas olhem bem atentamente a essa imagem. Existem moradores de rua do outro lado do vidro. E esse prédio é um dos lugares que eu. Não é clínica, tá? É onde eu fico em São Paulo quando eu vou para lá. Né? É um hotel. Hotel não, na verdade é uma parte hotel. Né? É,
Me chamou muito a atenção, né, quando eu fiz essa imagem, porque eu estava exatamente a uns 20 metros de uma realidade completamente diferente da minha, né? A diária que eu paguei para ficar nesse hotel provavelmente é muito maior do que a soma completa do que essas pessoas provavelmente tiveram num período razoável de tempo. E para mim foi uma noite, uma cama que eu dormi, né? O João está colocando, parece a clínica, né? E realmente parece consultório. Mas não é qualquer consultório, né, João? É o consultório que você frequenta, é o consultório que eu frequento, é o consultório que o extrato socioeconômico que cada um de nós que tem acesso a ele, né, usufrui. Mas o mais importante é justamente essa realidade, né, de quem é considerado digno ou indigno numa sociedade como a nossa, né? Voltando aqui a imagem um pouco, né? Acho que fica pouco, pouco polêmico a gente dizer que a condição de quem está para cá do vidro, que é quem produziu essa imagem que fui eu, mostra mais dignidade social do que aqueles que estão para lá do vidro, né? Mas a questão, queridos e queridas, houve alguma decisão minha ou deles para nos separar por um vidro como esse? Para que eu tenha mais dignidade, uma vida mais digna de ser vivida, como diz a Butler, do que eles, né? Eu não sei quantos deles e quantas têm a minha idade, né? Até porque há um parâmetro muito complicado de se pensar quando a gente foca nessa ideia da vida, né? Da vida biológica e os traços do transcorrer da vida a partir dessas exclusões. Porque o de cada vidro, que sou eu, tirando essa imagem do meu iPhone, né, tive possibilidades. E que me foram dadas porque eu nasci no local certo, dentro de uma sociedade cheia de exclusões. E os de lá do vidro não tiveram. Né? Não tiveram e dormem ao relento, né? E se viram do jeito que dá. Independente, eu não sei qual é a realidade socioeconômica de cada um de vocês. Essa é uma das coisas que a gente perde, né? Noção. E há a partir do ensino remoto, né? Hoje a gente discutia esse limite, né? E foi inclusive o João que perguntou sobre a perda, né, de manhã, através da educação à distância, né? Eu fico pensando, né, agora nesse âmbito da bioética, que uma das questões importantes para mim do ensino presencial, e por exemplo daquela turma, né, essa turma que vocês viram, a gente chorou muito junto em várias aulas. E eu me lembro, com tristeza até, né, de algumas situações muito difíceis relatadas por pessoas muito pobres desses estudantes daquela imagem. Né? Estudantes que contaram, tiveram coragem de colocar sua vida de exclusão na sala de aula, chorando muitas vezes. Às vezes a gente até teve que parar algumas aulas que tinham situações bem extremas de dificuldade socioeconômica, e colegas que nunca tiveram contato com a miséria, com a pobreza, ouvindo desses estudantes. E isso não é possível nesse espaço. Né? Porque aqui o máximo que a gente pode fazer é olhar uma foto. Mas, sinceramente, eu não sei a realidade de cada um e cada um de vocês. Eu não sei quantos de vocês estão numa cadeira confortável, eu não sei quantos de vocês têm conexão de internet da melhor velocidade possível, quantos e quantas de vocês estão usando um computador pessoal, não estão tendo que fazer uma escala na família, porque às vezes é o único computador da casa, né? Quantas e quantos estão usando o seu pacote de dado, às vezes comprado a muito custo e com muita dificuldade, para poder assistir uma aula como essa. Né? Desculpa, eu realmente fico perdido, né? Porque essas realidades, elas acontecem, gente. E dessas 37 pessoas que estão conectadas hoje aqui,
eu duvido que algumas, infelizmente, não estejam vivendo essa dificuldade. Né? 38 agora. E quantos talvez nem tenham conseguido ainda participar ou de todas ou de alguma aula síncrona por essas dificuldades, numa turma de odontologia. Mas quando a gente olha para essa foto, né, para essa imagem, mesmo esses e essas que respeito profundamente, e se existe meritocracia no mundo, ela deve ser dessas pessoas, não é de quem chega nos melhores postos, mas é quem sai do lugar mais desprivilegiado da sociedade e chega num lugar como a universidade ou outros lugares. Tá? O mérito não é quem passou necessariamente nas melhores posições da turma, porque geralmente quem passa nas melhores posições da turma é porque teve uma vida muito mais confortável do que às vezes quem teve que entrar por cota, quem teve que entrar por ação afirmativa, né? Quem teve que usar de vários dispositivos que fazem com que as pessoas cheguem à universidade. Natália, só um momento porque eu não estou com um ventilador. Deixa eu ver se é do ambiente aqui. Não é, tá? Eu acho que é problema na conexão mesmo, né? Não é particularmente aqui. E eu não estou ouvindo outro barulho não, né? Deve ser questão da conexão. Eu tô ouvindo também, professor. Ó, parou. Você botou a mão no fio ou tá ligado o computador na tomada? Pode estar na tomada. Deixa eu ver se melhorou ou Sim. continua. Provavelmente o fio estava encostando em alguma coisa, né? Pode ser também. Ah, mas voltou. Sei não. Peraí, só um momentinho. Vamos ver. De repente. Fica melhor assim, gente? Melhorou. Ou não? Melhorou? Deixa eu tentar fazer então sem o microfone. Pode ser? Ficou bom assim, Juliana? Não, voltou. Então, Pode infelizmente. continuar. Tá. Infelizmente, né? Voltamos à ideia. Pandemic Times. Vai saber o que está acontecendo. Tá? Vai. Vamos ver até quando, João. Até quando para isso. Bom, vai flutuar, né? Depois talvez a gente descubra o que é. Deixa eu desencostar fio por fio aqui. Talvez a gente consiga melhorar um pouco a coisa. Deixa eu ver o que mais que eu posso. Por enquanto é só isso, né? Voltando, então, se a gente for pensar, né, na distância que tem entre mesmo quem tem muita dificuldade e respeito profundamente, volto a dizer, pessoas que nasceram com muita dificuldade socioeconômica que conseguem chegar em algum lugar, seja por um mecanismo de ações afirmativas ou outros, né? E aqueles como eu, que nascemos, né, na classe média, chegamos nesse lugar, há uma distância entre quem nem chega, como essa imagem aí da tela, tá? E aí, diversos autores e autoras vão falar que a gente não consegue analisar essas situações, particularmente a ideia de dignidade, se a gente não pensar que as pessoas passam por opressões, né? E a Marion Iris Young, é uma grande cientista política que vai criar esse conceito de 5 faces da opressão. Então, o que é isso, né? Quem não tem chance na vida, ou quem nasce num lugar desfavorecido, ou é de uma minoria, né? Pode ser de uma minoria sexual ou de outras minorias, passa por 5 tendências que às vezes não aparecem para quem não é desfavorecido. Né? A primeira é a exploração. O que é a exploração? Ela fala justamente dessas diferenças socioeconômicas. Então, quando a gente fala assim, em média, os homens ganham o dobro do que as mulheres para a mesma função no Brasil, né, em média, quer dizer, pegando todo mundo que trabalha com determinada função, a gente está falando que as mulheres são mais exploradas que os homens, que as pessoas pretas e pardas são mais exploradas que as brancas, que as pessoas heterossexuais são menos
tem menos problema para ganhar mais quando comparado com pessoas LGBTs. E assim sucessivamente. Só que a questão socioeconômica sozinha não responde aos problemas de dignidade humana, né? Uma outra questão é a própria marginalização, que é ser considerado menos, né? Isso é uma questão valorativa. Então, quando eu sou lido, e recentemente eu tive inclusive um problema aqui no meu apartamento, né? E eu acabei ouvindo o que os vizinhos falavam sobre eu e meu namorado, né? E uma das coisas para desmerecer a nós foi o fato de nós sermos gays, né? De uma maneira sofisticada, mas no fim é isso que estava em jogo, né? Isso é um processo de marginalização, assim como a gente naturaliza que quem rouba é preto, que indígena é vadio, né? Que as mulheres não têm raciocínios objetivos, né? Tudo isso são automatizações que trazem para as margens da sociedade as pessoas, né? E aí, de um outro lado, cada uma das pessoas que são oprimidas ou dessas margens passam a se perceber como impotente, né? Essa é a questão dessa terceira face, né? Impotência, e que vai com certeza padronizar, gente, o que são os parâmetros do bom, do belo, do bem-sucedido na sociedade, o que é o tal do imperialismo cultural, segundo a Young, né? E que vai naturalizar violências, né? A gente vai ter chance de discutir cada um desses aspectos na sociologia da saúde, mas é importante a gente entender que cada uma dessas 5 faces da opressão, ela não é algo digno do ser humano, é algo que tem a ver com a indignidade. E quando a gente trabalha a questão de dignidade humana, é justamente contra isso que a gente está lutando, né? Porque, no fim, como a Young vai dizer, né, existem estereótipos que são criados, formas, né, que vão cristalizar dentro da cultura que essas dominações e essas exclusões são naturais, né? Mas, na verdade, não é. Né? Volto ao exemplo do vidro. O que é que fez com que eu estivesse de um lado do vidro e aqueles moradores de rua de outro? O que faz com que alguns de vocês estejam numa casa confortável, provavelmente numa cama super confortável, nos seus quartos individuais ou no escritório da casa, né? Utilizando um equipamento pessoal para assistir a aula, e outros, malemar, conseguem me ouvir porque estão utilizando um celular com pacote de dado de um celular que usa crédito, né? Quando consegue, ou não tendo crédito no celular, tem que pegar o Wi-Fi de alguém ou de algum lugar para conseguir assistir a aula. Essas são as realidades que a gente está assistindo hoje, né? E isso vai incidir diretamente no que é chamado de representação, em sentir-se representado, em sentir-se parte da sociedade, né? E aí, quando a gente pensa na questão da dignidade e os modos de representação, alguém se sente representado, segundo a Young, por 3 perspectivas. Uma delas são os interesses, quando alguém fala e defende os meus interesses. E aí vem uma questão interessante da gente pensar. Eu sou de classe média, eu sou branco, eu sou homem. Isso me exime de lutar ou ter interesse que haja justiça social para pessoas de classe baixa, pretas e as mulheres? Não. Num sentido humano, não. E aí, essa questão é importantíssima, porque enquanto uma sociedade não consegue encarar que há um interesse de que todos e todas tenham acesso a tudo, de uma maneira equitativa, que realmente a gente possa ser meritocrático, né? Todo mundo sair do mesmo ponto, e aí quem é melhor chega nos melhores lugares, né? A gente vai estar sofrendo enquanto, inclusive, sociedade num sentido amplo, porque todas as violências, criminalidades, disputas, tensionamentos giram através desses mecanismos de exclusão,
né? Também me sinto representado, representada, quando a minha opinião tem voz, tem vazão política, os princípios, os valores e as prioridades, né? E aí a gente vê na bioética, isso é um campo fértil, né? Se formos falar de aborto, por que é um tema polêmico? Porque a gente tem opiniões opostas de maneira extremamente agudas, né? E que devem estar representados num debate, né? E, ao mesmo tempo, tem uma terceira questão da representatividade, que é a história de vida. É a perspectiva que cada um de nós tem. Eu não sei o que é ser mulher, porque não sou, né? E provavelmente, se eu for falar de mulheres, vai ser numa perspectiva de quem observa, não de quem vivencia. E isso é fundamental, gente. Por quê? Porque justamente se enquanto profissionais de saúde vocês não têm a possibilidade de entender que a sua perspectiva é uma perspectiva privilegiada, você vai ser um profissional que não vai observar e não vai representar o interesse daquele paciente, daquele usuário que não tem a mesma vida que você, né? E aí vem a questão, somos todas e todos iguais? Não somos. Nem todos somos reconhecidos e reconhecidas como pessoas de direito. Tem direitos que não são reconhecidos como válidos para determinados grupos sociais e culturais, né? Todas e todos temos a mesma capacidade de condições materiais? Não, não temos. E aí vem essa ideia da redistribuição, né? Há necessidade de mecanismos para equalizar isso, né? E todos e todas somos representados da mesma forma? Não, não somos, né? E essa representação é em relação a decisões que têm caráter político e de Estado, né? Essa imagem é uma imagem pesadíssima, pesadíssima, e que tem a ver com dignidade humana. Vocês conseguem entender essa imagem? E o paradoxo que ela traz para nós, em termos de saúde, inclusive? Vocês conseguem entender, gente? Que essa infelizmente, um retrato da sociedade que a gente vive e que provavelmente, né, grande parte de vocês, por estar no curso de odontologia, se fossem ser representados e representadas nessa gravura, seria o bebê com o iPad na boca. Mas pode ser que vários de vocês estejam representados na figura da direita, né? Da fome, da miséria, da interdição. Como que eu vou falar de mérito com essas duas crianças, futuras adultas? Há uma coisa aí que elas são pensadas como dignas da mesma forma nessa sociedade, porque se sim, o que justifica que uma esteja com o iPad na boca e a outra esteja comendo comida do chão? Algo muito importante a ser pensado por vocês, gente. E isso é o que ainda nos faz humano, a sensibilidade de enxergar esses contrastes, né? Essa outra fotografia, uma fotografia vencedora, inclusive de prêmio internacional, é pesada também, porque essa é a realidade da maior parte da infância no mundo contemporâneo. E aí entra exatamente nisso que o João está comentando ali, né? Sobre a gravura anterior, mas que tem a ver com essa gravura também, né? Vocês acham que essa criança sabe o que é futuro? Quando ela mal sabe se ela vai ter o que comer no presente? Isso é uma vida digna? Isso é uma vida vivível, como a Judith Butler vai dizer? Isso tem a ver com vocês? Se vocês não conseguem enxergar que tem a ver, né, peço que pensem, porque para mim tem diretamente relação comigo, né? As crianças refugiadas que vivem, nascem em condições que elas são obrigadas a sair dos seus países por guerra. Isso é uma vida digna? Isso tem a ver com vocês?
Essa é uma foto clássica, clássica. Se não me engano, do Sebastião Salgado, mas eu não tenho certeza. E deve ter mais ou menos uns 30, 40 anos essa imagem, né? De uma mãe, né, com seus filhos e o sofrimento da pobreza, da falta de alimento e da guerra. Isso é muito triste. E essa é a realidade, para além das nossas casas confortáveis, para aqueles que estão, volto a dizer, numa casa confortável. Isso é a realidade que provoca a doença nas pessoas. A principal causa de doença e morte do ser humano é a fome e a pobreza, gente. É a falta de recurso. Não é especificamente o micro-organismo patogênico. É a falta de recurso. Porque quando eu tenho uma doença, eu procuro e tenho acesso a serviços de saúde. Eu consigo me alimentar de maneira adequada, eu consigo me exercitar de maneira adequada, eu tenho vínculos e relações saudáveis, eu estou pouco submetido a situações de violência. E essas crianças? Ou as crianças que essas representam? Porque essas daí nem sei se essas pessoas são vivas mais, tá? Porque essa foto é muito antiga. E eu não sei se elas existem ainda. Condições como essa, de moradia, entre aspas, isso é vida digna? Mas isso é a vida que, se 60% da população brasileira não tomar cuidado, é a que está disponível para ela. E não é questão de pandemic times, não. A pandemia só veio mostrar coisas que a gente não estava querendo ver, tá? Essa é a questão da pandemia. Essa dependência toda de auxílio emergencial. Tem uma questão de mercado que, claro, né? Mas os grandes empresários não estão sofrendo não com a pandemia, gente. Inclusive grandes corporações, como por exemplo Magazine Luiza, adotaram várias medidas de manter empregado, pagá-los, né? Porque são grandes corporações. Os médios e principalmente pequenos empresários sempre se acharam muito ricos e agora estão entendendo que eles não eram ricos, eles eram de classe média. E a classe média é a que mais percebe mudança, porque ela sempre se acha rica e ela nunca é, e ela nunca se acha pobre e ela é mais perto dos pobres do que dos ricos. Agora, para 60% da população brasileira, particularmente, que é pobre, esse lugar emblematizado nessa foto tão triste, talvez seja o lugar mais próximo de moradia que essas pessoas tenham. Espero que não seja a realidade de vocês, tá? Sinceramente, do fundo do coração. Essa é uma imagem que a gente não consegue nem localizar em que país que é, né? Deixa eu até ver se tem uma imagenzinha aqui. A imagem não consegue nem ler o que está escrito, né? De todo modo, eu coloquei ela aí porque ela é muito interessante. Por que a gente não consegue localizar em que país é, gente? Vocês acham que essa imagem pode ser de Florianópolis? Pode. Pode ser de qualquer lugar do mundo. Mas sabe o que é o mais triste? É que provavelmente ela representa qualquer lugar no mundo. Ou melhor dizendo, não há lugares no mundo, países no mundo, em que não haja situações semelhantes ou iguais, ou piores que essa. Dá para falar de dignidade nessa situação, gente? Dignidade humana? Lixo brasileiro. Pessoas que vivem de alimentos buscados nos lixos brasileiros, nos lixões brasileiros. Vocês sabiam que tem gente que se alimenta de lixo? Hoje e sempre. Tem gente neste país e nesta cidade. Professor, mas o senhor nem sabe que cidade que eu estou exatamente. Eu nem sei que cidade que você está. Mas na cidade que você está, tem gente que se alimenta de lixo. Pode não ser o lixão, porque às vezes não tem o lixão, dependendo do tamanho da cidade.
Mas o princípio de se alimentar de lixo, e não é no sentido, a comida não fitness. Dá para discutir comida fitness com essas pessoas? Dá para discutir, gente, sinceramente, dá para discutir alimentação vegana com essas pessoas? Dá para discutir alimentos que contêm glúten, que não devem ser ingeridos com essas pessoas? Dá para falar de clareamento dental com essas pessoas? Dá para falar de lente de contato com essas pessoas? Eu não sei, mas para mim parece meio hipócrita discutir essas coisas com essas pessoas. E essas pessoas que se alimentam de lixo são tão pouco dignas aos olhos da sociedade que a gente nem percebe que elas existem às vezes próximas a nós. Lembra que eu falei que os moradores de rua, a gente descobriu numa pesquisa de doutorado, olha só o absurdo da fala. A gente teve que fazer uma pesquisa de doutorado para ouvir que os moradores de rua querem sim coisas quando eles pedem. Mas a coisa que eles mais pedem é que a gente olhe eles nos olhos. Vocês costumam olhar nos olhos de moradores de rua quando vocês vão falar não? Ou mesmo quando vocês vão dar algum tipo de esmola? Eu aprendi a fazer isso. E olha que vergonha. No sentido de que já deveria ser uma coisa naturalizada. Afinal de contas, eu tenho ideais, né? Inclusive, dentro da minha própria religião, se diz que a gente deve amar todos como a nós mesmos, né? E aí, né, eu nunca ouvi ao mesmo tempo de muita gente de que a gente deve olhar no olho de moradores de rua, né? E que a gente deve entender que essas pessoas representadas por essa imagem que está na tela de vocês comem lixo, se alimentam de lixo. Vai lá discutir dentifrício adequado, uso de fio dental com essas pessoas. O que vocês acham? Seria interessante? Interessante né? Mas vocês entendem a hipocrisia de a gente focar em algo tão caro e tão importante para a dentição, e claro, que para a saúde bucal, quando eu tenho um contexto de miséria humana, de indignidade humana, eu não estou dizendo, gente, que não tem que ter atendimento odontológico, não estou dizendo que não deva ter esse tipo de ação para essas pessoas. Vocês entendem isso, tá? Não é ou branco ou preto, ou positivo ou negativo. Mas é que muitas vezes a gente acha que esse saber técnico ele é mais importante do que esse contexto de dignidade humana. E não é. Eu me sinto envergonhado em pensar isso. Que, de repente, a abordagem da nossa profissão, ela se esquece desse âmbito da dignidade humana. E a merenda escolar? O que vocês acham de merenda escolar? É uma coisa importante, merenda escolar? A grande questão, né, uma das grandes questões, se deve ou não voltar o ensino presencial nas escolas fundamentais, principalmente, no ensino fundamental, vocês sabem que está ao redor dessa temática da merenda escolar. E vocês sabem por quê? Alguém sabe por quê que a merenda escolar é algo tão importante? É para que as crianças estudem somente? Às vezes é o único alimento que ela tem durante o dia, né? Aí, olha, Juliana falou, Leandro acabou de dizer. Às vezes, para a maioria das crianças que estudam em escolas públicas, municipais, estaduais, institutos federais, a alimentação vinda através da merenda escolar é a única fonte adequada de alimentação. Melhor dizendo, eu falei bobagem. É a única fonte de alimentação. Não é melhor. É a única fonte. Assim como o Leandro colocou, a única refeição que a criança pode ter. Isso é muito triste, gente. Isso é muito triste. Porque, inclusive,
o trato do Estado e o trato das pessoas que lidam com a pobreza e com essas crianças que dependem desse alimento, não é tratando elas como um ser humano. E não é como ser humano, nem no jeito, porque ainda várias vezes essas pessoas são humilhadas, porque né, elas às vezes reclamam de alguma coisa, elas não gostam de alguma coisa, como qualquer ser humano. Como por vezes a qualidade do alimento, os desvios que a gente sabe que às vezes tem em algumas prefeituras, em alguns estados, em algumas iniciativas dessa, vão impactar principalmente né, numa baixa qualidade. Né? A gente teve, há alguns anos atrás, uma proposta né, de um município importante no Brasil, em que o prefeito queria fazer uma multimistura, né? Com proteínas e ingredientes e nutrientes para distribuir para as crianças na escola municipal. Né? E parecia ração de cachorro. E as pessoas de classe alta não entendiam porque é que a população estava ofendida de ter aquele alimento na merenda escolar, se aquilo era nutritivo. Vocês entendem que a alimentação é algo mais importante, tem mais coisas do que propriamente a ingestão de nutriente e que é humilhante para alguém que já não tem condição de vida comer ração, algo parecido com ração de cachorro? Vocês conseguem entender isso, gente? Que há algo que é mais do que o nutriente, que a dignidade humana pede que a gente aborde as pessoas como pessoas e não como corpos. E aí, quando a gente pensa, né, essa é a temática basicamente do texto, né, nos aspectos gerais, esse termo dignidade humana não tem consenso. Não é uma coisa consensuada. Então vai entender de uma certa forma. Mas com toda certeza, né, falar de dignidade humana tem a ver com questões de vida e tem a ver com sofrimento. É a mediação dessas coisas que está no meio dessa temática. Né? E numa abordagem muito tradicionalista, né, que é a abordagem kantiana, tem essa constatação inicial, que Kant vai fazer, de que cada um de nós tem capacidade de pensar sobre nós mesmos, nós mesmas, que a gente escolhe, né? E que nós temos uma certa autonomia, né? E esse é um sentido importante, mas muito restrito, do que quando a gente evoca esse conceito da dignidade humana, a gente está pensando, né? Que a gente, enquanto ser pensante, nós, cada um de nós, enquanto pessoas capazes de se entender como seres vivos e de sofrer e de rir também, de ser feliz, né? Nós somos humanos. Né? Mas dignidade não é só respeito. Dignidade é muito além disso. Essa é um princípio kantiano importante, a questão da escolha autônoma, né? De você saber o que está sendo feito com você e você decidir. Porque para Kant a pessoa é um fim em si mesma. Né? Mas isso vai ser questionado pelo pensamento bioético em termos de noção, porque não é só isso. Né? Não é só essa autonomia da escolha. Tem coisas além. Né? E aí a gente vai ter, particularmente nesse texto, 4 posições sobre a ideia de dignidade humana. Né? A ideia da dignidade humana ela é central, porque em todas as situações que eu apresentei para vocês, me parece que há um problema vinculado ao conceito de dignidade. Né? Não está ali completo. Né? E a gente tem, de maneira clássica, 4 significados. Né? O kantiano, que é esse valor intrínseco, aquilo que é da própria pessoa. Por ser uma pessoa, sou autônomo porque me penso como um ser. Né? Eu sinto, eu entendo que eu sou alguém, entendo as relações. Né? Existe esse princípio da dignidade como honra, né? O que o texto traz como ideia do princípio aristocrático, né? Aquilo que é digno, de distinção e glória, que é uma posição elitista. Né?
A dignidade como algo comportamental, né? Então, atingir, né, certos modos de viver que são entendidos como dignos por determinada sociedade, né? E o meritório, que é quando você alcança algo, você mostra que você é virtuoso. Mas essas posições, elas não dão conta de várias ideias, de várias perspectivas. Então, uma da Schroeder, né, que é a ideia paradoxal, né, no sentido de que a dignidade e os direitos humanos, eles são muitas vezes concorrentes, e nem sempre, né, o direito humano ele pode ser pensado dissociado da ideia da dignidade. Né? A dignidade humana é aquilo que atribui conteúdo ao direito humano. Né? E, nesse sentido, especificar o que é digno ou não é importante porque o termo dignidade humana pode servir tanto na verdade, para coisas opostas, como o texto vai apontar. Né? E com toda certeza, a singularidade das situações deve ser levada em conta. Kilmister vai apontar a questão da imprecisão, né? Que o termo dignidade ele não é muito preciso, mas ele com certeza é orientador e deve ser orientador nas decisões no cuidado da saúde, naquilo que a gente faz ao usuário e à usuária. Né? E com toda certeza, por mais que seja impreciso, a gente não deve negligenciar a importância desse termo, né? Pensar as coisas de maneira digna. Né? Adorno vai falar sobre essa ideia do respeito ao valor inerente a cada ser humano. Então, que existe um conteúdo que é político e de padrão de pensar o atendimento em saúde. Porque se a gente for lembrar daquela imagem do vidro, né, em que eu estou de um lado tirando a imagem e aquelas pessoas estão do outro, né, há sim distribuições diferentes de possibilidades nessa sociedade e que desequilibram os bens, né, desequilibram o uso dos recursos. Mas também, né, o que Adorno vai apontar é que essa questão do valor inerente ao ser humano tem que ser usado de maneira radical, inclusive não possibilitando que as pessoas sejam torturadas. E aí, quando eu penso em tortura, gente, também eu penso naquilo que a gente faz de maneira indevida dentro do consultório, né? Como aquele relato que eu fiz para vocês em uma das aulas, de uma pessoa muito próxima que não foi anestesiada adequadamente quando da extração de um terceiro molar incluso. E que passou um período de terror durante horas, porque uma profissional não teve sensibilidade de perceber ou mesmo de questionar se esse amigo meu estava sentindo dor. Né? Ela agiu de maneira respeitando a dignidade humana dessa pessoa que eu conheço? Albuquerque vai falar sobre as prescrições morais, né? Que a gente sabe que a dignidade humana ela prescreve condutas, né? Tanto em termo privado quanto em termo coletivo, mas é pouco operacional, não diz como fazer as coisas. Fica muito naquele cada um pensa o que quer, né? Só que isso gera problemas, porque se não tenho valores normativos, se eu não digo como no nosso código de ética, né, o que é que pode e o que não pode ser feito, isso leva muitas vezes a humilhações. Então vamos pensar aquele exemplo da merenda. Né? É de qualquer jeito que essa merenda deve ser dada? É de qualquer jeito, ou qualquer merenda que deve ser dada? Muitas vezes as coisas humilham mais do que ajudam. Sabe aquela situação? Tem gente que precisa muito de roupa e tem gente que pode dar as roupas que tem. Mas tem muita gente que às vezes está numa situação tão difícil que receber o auxílio de outra pessoa é degradante, dependendo do jeito que esse auxílio chega. Né? E no serviço de saúde não é diferente. Né? O texto também vai ter alguns pontos importantes, por exemplo, né, quando aponta, o paciente espera o reconhecimento dessa dignidade em razão de sua vulnerabilidade. Quando a gente está falando de serviço de saúde, gente, a questão da vulnerabilidade humana é mais importante ainda, porque as pessoas estão vulneráveis. A gente vai falar de vulnerabilidade, acho que na próxima aula, se não me engano, mas de todo modo, as pessoas procuram o serviço de saúde porque elas precisam de ajuda. E aí, às vezes, a gente desumaniza o atendimento
e esquece que é um ser humano que tem, né, direito a um atendimento digno de saúde. Né? E os direitos humanos, que é o âmbito mais amplo dessa discussão toda, deve ser uma ponte entre aquilo que é incondicional, ou seja, a abordagem que todo ser humano deve ter, e aquilo que depende de alguns parâmetros. Né? Cada cultura vai ter os seus respeitos e as suas dignidades. Né? E a gente deve pensar isso de uma maneira a atender à necessidade da pessoa. Vocês vão ver na sociologia da saúde, quando a gente falar de questões étnico-raciais, diferenças étnicas. Temos, por exemplo, no atendimento à população cigana, né, a população guitana. Né, os ciganos, as ciganas, têm uma cultura riquíssima e que a gente desconhece, muitas vezes a gente comete atrocidades em relação aos valores dessa população, simplesmente porque a gente não sabe e não faz questão de saber. Isso é desrespeito à dignidade humana. Né? Existe uma relação entre dignidade inviolável e aquela violável. Né? Aquilo que não pode de forma alguma ser desrespeitado e aquilo que não é que possa ser desrespeitado, mas varia de cultura para cultura. E isso é paradoxal com toda certeza, né? No sentido de que a dignidade humana, às vezes, ela fica secundária, né? Principalmente quando a gente está discutindo temas polêmicos, e a bioética é uma arte que vai pensar sobre isso. Quando a gente pensa no score dos direitos humanos, né? E esse mapa da OMS, esse é de 2017. A gente percebe, quanto mais azul, mais verde escuro, na verdade, mais se respeita os direitos humanos naquele país. Né? A gente percebe que no mundo, né, a gente tem um respeito muito pequeno àquilo que é considerado direito humano universal. E quando a gente observa, né, as violações, elas meio que vão acompanhar as mesmas distribuições, mas a gente ainda tem muita violação de direito humano no mundo inteiro, por mais que a sociedade tenha crescido muito. Né? E isso é terrível. Quando a gente vê uma situação como essa imagem, né, que vida digna é essa, gente? Essas pessoas estão suscetíveis a qualquer tipo de violência e abuso. Porque elas nem viver direito vivem, como foi falado ali, elas sobrevivem. Né? Quando a gente observa a infância de países miseráveis ou de situações miseráveis até do nosso país, né? Como que você pode pensar, né, que esse olhar dessa criança é um olhar construído numa trajetória, numa história de dignidade humana? Ou que essa pessoa é considerada tão humana quanto você? Eu não consigo pensar isso. Pelo contrário, me dói saber que as oportunidades de vida que eu tive não são minimamente passíveis de serem pensadas para essa pessoa. Né? Esse quadro de fome aguda que a gente tem no mundo contemporâneo, é muito complicado pensar que há dignidade nessa vida não vivível. Né? E que esses olhares infantis, né, que nos olham aí pela tela, através da imagem, e é muito interessante pensar isso, tem um teórico da imagem chamado, né, já falecido, chamado Roland Barthes. Ele, entre as genialidades desse filósofo, ele diz, né, que a fotografia é aquilo que foi, é um testemunho, é o foi eterno. Ele sempre está olhando para a gente. Essas crianças já morreram, talvez inclusive pouco tempo depois dessa imagem. Mas seja pouco tempo depois ou enquanto adultas, que são imagens antigas também, me entristece de duas perspectivas pensar a dignidade e olhar essas crianças. A primeira é que mesmo que elas ficaram, né, sobreviveram até adultas, idosas, elas não viveram uma vida digna, no sentido do que a gente está discutindo aqui. E o segundo é que o mundo mudou muito pouco e avançou muito pouco para que cada vez menos a gente tivesse imagens como essa no mundo. Eu não sei exatamente agora de que lugar é, mas o que me entristece não é nem isso. O
O que me entristece é saber que provavelmente tem crianças aqui próximas, na minha região, aqui em Florianópolis, que têm vidas semelhantes a elas e muito pouco semelhantes à minha. Vocês se lembram disso? De uma mania que aconteceu no Twitter há alguns anos atrás, de tirar selfie com moradores de rua? O que vocês acham disso, gente? Os filhinhos de papai com seus iPhone e milhares de seguidores no Twitter, tirando selfie com morador de rua. É ridículo, né? É ridículo. Mas não é nada distante, e vou insistir de novo nisso, e vou insistir nisso a vida inteira, das brincadeiras e piadas com cheiro de paciente na clínica odontológica da odontologia da UFSC. Não é nada distante dos comentários entre os estudantes sobre a roupa de fulano de tal e fulano de tal, que é pobre e que se veste mal para ir dentro de um consultório da UFSC. Isso aí é ridículo porque está explícito. Mas essa pouca humanidade, né, ela é presente no curso de vocês, no nosso curso. E vocês vão ouvir isso. E provavelmente, infelizmente, na turma tem gente que acha que é bobagem isso também, o que eu estou falando aqui. E tem gente que vai fazer esse tipo de piada com o paciente. E uma coisa que eu aprendi dos professores, inclusive, mais pesados e chatos que eu tive dentro da universidade, né, da USP, e que eram muito terríveis com a gente enquanto aluno, mas que eram muito humanos com os pacientes. Um deles, que era o mais terrível da minha época, o Valdemar Maleda Rocha Barros, bem terrível mesmo, professor da cirurgia, bravo, as provas ninguém tirava nem 2, bem, né, terrível com a gente, mas ele era extremamente humano com os pacientes. E ele fazia questão de insistir para nós que a pior roupa que eu estou vendo num paciente é a melhor roupa que ele pode ter para ir visitar o doutor dentista. Por mais que seja extremamente inadequado, é o melhor que o paciente oferece, porque ele tem vergonha de lidar com a gente. E certa vez esse professor comentou em aula que o rigor dele conosco era justamente porque ele pensava, eu acho equivocado algumas abordagens pedagógicas, mas a intenção era boa, vamos colocar assim, que ele deveria ser o mais rígido conosco para que a gente pudesse oferecer um melhor atendimento técnico para aqueles que não podem ter, às vezes, nada, principalmente dentro de um serviço que é gratuito. E aí eu quero que vocês façam uma reflexão. Acho que foi o João que comentou que aquele hotel parece o consultório que a gente tem acesso, alguns de nós têm acesso, né? Quem de nós se submeteria, a não ser pela necessidade extrema, a ser atendido por estudantes de odontologia que não treinaram, não têm mão para atendimentos complexos, como esses pacientes que vocês vão atender durante o curso de odontologia? O que leva alguém a ter necessidade de ser atendido dentro da odonto e ainda ficar feliz? Por mais, gente, que vá ter vários problemas, as pessoas nunca terminam os casos. Elas entram, elas não têm uma integração adequada, não é no curso em qualquer curso de odontologia. A gente usa aqueles corpos e devolve eles para aprender, para vocês ganharem mão clínica. Tem distância disso do selfie ali? Para mim, não. Para mim, não. Agora, pode ter distância se vocês entenderem o que é que vocês estão fazendo no consultório,
na clínica odontológica, se Deus quiser que volte logo, oferecendo para essas pessoas o melhor de vocês e o tratamento mais digno e mais humanizado possível a elas, porque elas estão emprestando, não é só a vida e a boca delas. Vocês só conseguem atender elas porque elas são pobres, porque elas precisam deste atendimento, senão elas não têm nenhum. Isso faz sentido para vocês, gente? Eu entendo que talvez vocês não tenham pensado nisso ainda, que vocês não atenderam. Mas as pessoas que vão à clínica odontológica da UFSC ou aos consultórios da estratégia de saúde da família, da atenção primária dos municípios, é porque elas não podem pagar atendimento particular. É que elas têm dor e elas têm vergonha, às vezes, da condição bucal delas. E que quando você disser para elas que ela tem que trocar a escova de dente a cada 3 meses, que ela tem que aplicar flúor a cada 6 meses, 1 ano, muitas vezes ela vai ouvir, ela vai agradecer, mas na cabeça dela, ela vai estar pensando assim, doutor, eu nem tinha dinheiro para chegar aqui, que dirá para comprar uma escova de dente a cada 3 meses. Como fica isso? Vocês conseguem entender que, olhando por essa ótica da dignidade humana, esses babacas, essas babacas aí, dessa mania ridícula, elitista, desumana, criminosa, de lidar com seres humanos, que são moradores de rua, podem estar muito próximas a você, se você não tomar uma atitude ética e bioética na condução do atendimento clínico em geral, mas particularmente enquanto vocês estão dentro da universidade, gente. E vou dizer para vocês, muitos colegas, infelizmente, professores, não percebem que eles também fazem isso. Não sejam assim. Por favor, gente. Não sejam assim. Não deixem de ser seres humanos. Não sejam como esses babacas do Twitter. Que é o exemplo, né? Se a gente não tomar cuidado, fica parecendo que está fora. Mas eu trago aqui para vocês, olha assim, mais um. Foi mania mesmo. Tá? Eu trago para vocês, porque no fim, a gente não percebe o que nós fazemos nessa sociedade, e principalmente dentro da saúde, que se assemelha muito a esse tipo de babaquice, esse tipo de desumanização, de desrespeito à dignidade humana. E eu espero que não aconteça isso com vocês. Que a gente discutindo isso aqui na primeira fase, na bioética, isso se torne algo para nortear que ser humano profissional da odontologia vocês serão. Vocês lembram que a gente comentou na aula passada, acho, e hoje cedo também, sobre particularmente a questão do que é o doutor, o bacharel, né? E por trás disso tem um valor simbólico. Quando a pessoa te chama de doutor, e particularmente esses pacientes te chamam de doutor, de doutora, tem uma distância social nisso. Tem uma impossibilidade nisso, entre vocês e eles. Essa roda dos privilégios que a gente vai analisar, por isso que ela está escondidinha ali, né? Ela vai colocar na posição de privilégios, né, algumas características que, se a gente for observar, quanto mais possibilidades, quanto mais um ser humano digno, né, no sentido comum, você é nessa sociedade, mais perto dessas características você tem. 100% dos casos? Não. E essas pessoas são dignas? São. Tem dignidade humana para elas. O problema não são elas. O problema é quem não é considerado digno ou não. A dignidade humana não chega até essa pessoa. Como esses casos. A gente vai trabalhar mais essa ideia em outras aulas. Agora, com toda certeza, como o texto complementar fala, né, essas iniciativas de doação, iniciativas humanitárias, né, como Médicos Sem Fronteira, ajuda
a necessidade do momento. E como o Betinho, né, aquele grande idealizador de várias questões humanitárias no Brasil, né, que morreu infelizmente, dizia, né, quem tem fome tem pressa. A gente deve sim fazer campanhas humanitárias, deve ajudar quem está com fome, a gente deve fazer serviços assistenciais nesse sentido. Só que o humanitarismo não muda nada, gente. E principalmente, não adianta você se sentir bonzinho porque você alivia a sua consciência por ser uma pessoa de classe média e doa as coisas, doa serviço, e trata mal, e trata ridicularizando pessoas dentro do atendimento odontológico. Se valendo do seu privilégio de classe, ou privilégio de posição, ou privilégio de ter entrado numa universidade pública, para tirar sarro de pobre, para tirar sarro de gente miserável, para desrespeitar pessoas que vão acessar o serviço odontológico da universidade porque elas não têm outro caminho, elas não têm outro jeito. Quando a gente simplesmente não está nem aí para a dificuldade que a pessoa tem de chegar no serviço, quando a gente não leva em consideração, pelo menos se solidarizando a pessoa, porque tem situações que a gente não tem o que fazer, a gente está agindo exatamente igual esse povo babaca. Ah, olha, o problema é seu, você é pobre, se vire para chegar aqui às 7 da manhã para ter atendimento na clínica. Você faltou, o problema é teu. Às vezes não tem situações que a gente não tem como dar conta. Só que o trato humano, ele vem antes de qualquer coisa. Quantas vezes a gente não pode fazer determinadas coisas? Vários de vocês tiveram problemas nessas semanas. Vários de vocês escreveram para mim e parte de vocês eu não consegui ajudar. E eu falei que não era possível ajudar. E duvido, pode ser que alguém tenha interpretado errado, mas sinceramente, né, não agi de maneira a ferir a dignidade humana de vocês. Eu sempre tento, na medida do que eu percebo, ser muito cuidadoso, principalmente quando eu tenho que falar não para alguém. Você tem que explicar para as pessoas por que você não pode. Porque tem coisas que a gente não dá conta. Ninguém tem como dar conta de tudo, acreditem. Tá? A gente pode até tentar, mas não dá. Agora, tratar com desdém, tratar com rispidez, tratar com menosprezo, não olhar no olho das pessoas, isso não é uma posição de profissional de saúde. Isso é uma posição de gente que não deve cuidar de gente. Por favor, se você não sabe olhar no olho, se você não sabe cuidar das pessoas, saia do curso de saúde. Se só vê a pessoa como dinheiro, saia do curso de saúde. Se você não consegue chegar perto de pobre, se você não consegue ver pobre como ser humano, saia de um curso de saúde. Não seja hipócrita. Você não serve. A saúde não precisa de você que não sabe tratar ser humano. A saúde precisa de gente humana. A sociedade precisa de profissionais de saúde humanos. Se você não sabe lidar com o ser humano, não seja profissional de saúde. Isso se aplica inclusive para a docência. Se você não sabe tratar com um aluno, não seja docente. Se você humilha aluno, não serve para ser professor. Se você não gosta de lidar com o problema das pessoas, não serve para ser profissional de saúde e não serve para ser professor. Me desculpem a sinceridade. Tem várias outras funções dentro da sociedade, às vezes que dão muito mais até dinheiro, tá? Vai ser TI, vai ser lidar com tecnologia, vai ser advogado, não, nem advogado precisa lidar muito com o ser humano, mas não lide com saúde, não lide com educação, não lide com setores em que o contato humano é anterior de qualquer coisa, e que se eu não entender sobre dignidade humana, eu não sou um bom profissional. Você pode ser técnico, você pode ter a melhor mão do mundo, você pode fazer escultura que o Ourives não faz em joia. Se você não sabe lidar com o ser humano, você é uma porcaria de um profissional de saúde. Você nem profissional é, você é um técnico. Porque o profissional, além do conhecimento científico, ele tem que ter habilidade humanística. O técnico só lida com técnica. E vocês vão lidar com a dor, gente. E a dor da pobreza,
talvez ela seja mais profunda do que a dor física. Infelizmente, numa sociedade desigual como a nossa, a gente reconhece quem já passou pela miséria e pela pobreza, mesmo que hoje não passe mais. Muitas e muitos alunos têm vergonha, uma vergonha sistemática, simplesmente porque foram pobres. E que às vezes nem conseguem falar com as pessoas num ambiente profissional, porque elas sempre se sentem como se elas usurpassem o espaço. Que elas não viveram dos mesmos códigos. O paciente às vezes não fala as queixas que eles têm, não fala os problemas que eles têm, aceitam qualquer coisa do profissional, por vergonha de ser pobre, gente. Porque a gente não olha essas pessoas como gente. Que a gente olha essas pessoas como corpos. Que a gente olha como patologia. Volto a dizer, se faz piadinha na clínica odontológica sobre o fedor, sobre o cheiro de paciente pobre, sobre roupa de paciente pobre. Não dá. E numa aula sobre dignidade humana, a gente não pode deixar passar. Porque para mim quem não é digno é quem faz isso. Quem não tem mérito é quem nasceu rico e continuou nos melhores postos da sociedade. Esse não tem dignidade, esse tem a obrigação de ser o melhor. Quem nasceu rico, quem nasceu de classe média alta e continuou de classe média alta e continuou rico, está cumprindo a obrigação, está seguindo o fluxo. Mérito é quem estava pobre, quem era pobre, quem não tinha condição e conseguiu chegar em um lugar. Sem falar daqueles que só sobrevivem, como a Juliana ressaltou. Essa é uma frase interessante, né? Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. É isso, gente. Uma discussão que a gente teve, acho que até também foi o João Vitor que estava comentando, né? Sobre a questão das disciplinas que vocês estão tendo à distância. Vocês ainda não sabem o que é entrar num anatômico, né? Aquele, né, cemitério de corpos e partes do ser humano. Você entra no anatômico, você vai ver partes de pessoas. Partes de corpos, não de pessoas. A maioria daqueles corpos são de indigentes. O que a gente acha disso, enquanto dignidade humana? Pessoas que viveram, morreram e continuaram depois da vida a ser simplesmente um pedaço de carne nesse mundo, a não ser gente. Eu não tenho um parente em anatômico. Não tem uma pessoa da minha família que foi parar no anatômico. Eu sei, inclusive, onde estão enterrados todos os corpos das pessoas da minha família. A minha família é branca de classe média, né? Classe média paulista ainda. E esses corpos que vocês vão usar? São dignos? Há dignidade nisso? Pesado, né? Não estou nem falando da questão religiosa, tá? Não estamos nem entrando nesse âmbito que ainda é mais pesado. Estou falando enquanto ser humano mesmo. Esse respeito ao anatômico, como a Maria Alice está colocando, é algo, gente, que vocês começam o processo de desumanização ali. Vocês começam o processo de desumanização como a gente simplesmente finge que o que está na frente de vocês é um pedaço de carne. Mas é um ser humano. É um ser humano que viveu uma vida ferrada. Tão ferrada que depois, quando ela morreu, ele não serviu nem para ir para um buraco num cemitério e ter um nome. Porque ele não tem nome. Ele é simplesmente um pedaço de carne. Ele é uma peça de ensino. Nada além disso. Vocês imaginam um médico, um dentista, um advogado, um político muito bem sucedido virando uma mão no anatômico? Virando uma coxa no anatômico? Muito pelo contrário. Muito, muito pelo contrário. Isso é muito triste.
E o que Maria Alice está colocando, às vezes a gente nota, né, Maria Alice? A gente percebe em algumas partes que a deterioração do corpo não é do formol. A deterioração do corpo é da vida. Daqueles corpos que vão ensinar vocês. Espero que vocês tenham contato, inclusive, logo, tá? Estou falando contra o uso de corpos em anatômico, até porque eu não acho que há outro jeito de ensinar anatomia. Eu sou dos velhos, né? Eu realmente acho que é importante. E não estou dizendo que a questão é a peça em si, mas é como a gente lida com essa peça. É como a gente lida com aqueles corpos de indigentes, de lixos sociais, porque são pessoas tratadas como lixo. Isso a gente está falando de uma coisa, de um fenômeno que tem a ver com partes de corpos. Só que o que eu estou ressaltando é porque na clínica odontológica, muitos e muitas de vocês, sem perceber, vão tratar o paciente como lixo. Se não ficarem atentos e atentas. Se vocês só olharem pela classe social que vocês detêm, e isso é direcionado mais às pessoas de classe média e classe alta aqui da turma, não que não possa acontecer nas classes mais desfavorecidas, se vocês não olharem por essa perspectiva, vocês vão tratar essas pessoas como lixo, igualzinho essa babaca que está tirando foto com o morador de rua dormindo e postando no Twitter. Queridos e queridas, vocês conseguem entender o que eu estou tentando falar em relação à importância da ideia de dignidade humana na clínica odontológica? Fica nítido para vocês? Ou não? Pesado, né? Pesado. E se a gente não achou pesado, tem algum problema. Tá? Eu sei que está distante ainda essa realidade de vocês, mas talvez isso seja um ganho que vocês tenham. A gente já está preparando vocês e fazendo esses raciocínios antes de vocês se colocarem. Pelo que eu tenho acompanhado a turma de vocês, vocês são todos e todas maravilhosas e maravilhosos. Né? Eu sei que escrita às vezes mente, né? Escrita às vezes engana. Às vezes a gente se apaixona pelo aquilo que está escrito e a gente não conhece o ser humano que está digitando ali na tela, né? Atrás da tela. Mas me parece que vocês são pessoas sensíveis, né? Pelo menos grande parte da turma. E espero, sinceramente, que vocês